Auro Vieira é consultor de segurança e inteligência, é coronel da reserva do Exército Brasileiro, administrador de empresas, com larga experiência na gestão de pessoa nacional e internacional. Bacharel em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras, mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, advogado, né, também. Possui também os cursos de pós-graduação em supervisão escolar, em análise de inteligência MBA, em gestão e estratégias de recursos humanos, como extensão. Possui mais de 20 cursos do PICE, se eu falar errado é que você me corrige, Peace Operations Training Institute, da Organização das Nações Unidas, e diversos cursos de gestão de pessoal, liderança, treinamento e planejamento estratégico, entre outros. Dentre os principais encargos exercidos nos seus 36 anos e 7 meses de efetivo serviço no Exército, destacam-se instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, comandante da 14ª Companhia de Polícia do Exército, Liaison Officer na Unity Nationals Missão Integrates no Timor-Leste, ou seja, participou de missões de paz no Timor-Leste, comandante do 2º Batalhão de Polícia do Exército em São Paulo, assessor de defesa do ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, coordenador de viagens presidenciais do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, adido do Exército Brasileiro e do Ministério da Defesa junto à República da Polônia e República Tcheca, e chefe do Estado-Maior da 2ª Região Militar, sendo esta a sua última comissão no serviço ativo do Exército. Coronel Auro Vieira, doutor Vieira, durante os anos de sua carreira, atuou como líder direto e indireto de recursos humanos em pelo menos 20 anos de seu total trabalho nas Forças Armadas. Currículo extenso, nem sabia, ele disse que fala polonês, né? Não sei, é isso? Não? Falo algumas palavras, mas não falo polonês. Minha filha fala. Mas foi adido. Bom, o nosso tema hoje é compliance empresarial, uma comparação junto ao compliance militar. Doutor, sai dizendo aí alguma coisa para a gente aí dentro dessa sua experiência. Depois eu vou fazer algumas perguntas aqui que eu separei aqui. Eu acho assim interessante, porque hoje tá muito tá na moda, né? Compliance. Você tem compliance, tem até livros bons, inclusive, tem compliance ambiental, compliance trabalhista, né? A palavra compliance, ela vem do verbo to comply, que é cumprir. Então, cumprir uma regra. É aquela velha expressão que a gente já conhecia do Exército, estar em conformidade, né? Tinha até o oficial de conformidade, tinha que dar o pronto diário da conformidade. Sim. Que é você estar de acordo com as normas. E quando eu comecei a estudar compliance, a partir de 2020, e é o tema do meu doutorado hoje em Direito, é o compliance, eu comecei a observar que nas Forças Armadas a gente tem compliance desde quando você entra, né? O Exército tem os 4 manuais básicos, o R1, que é o chamado Regulamento Interno e dos Serviços Gerais, o R2, que é o Regulamento de Honras e Continências Militares, o R3, que é o regulamento de administração do Exército, e o R4, que é o regulamento disciplinar do Exército. Então, quando você pega o R1, por exemplo, lá tem todas as funções, o que cada um faz, né? Quando uma pessoa, um civil, por exemplo, passa em frente a um quartel, ele vê aquela guarda ali formada, o R1 tem tudo isso descrito, todos os encargos, o que cada um faz, quem é o comandante, quem é o sub. E esses dias, inclusive, conversando com uma pessoa de meio ambiente, de uma grande indústria, eu falei, olha, o Exército já tem um oficial de meio ambiente há bastante tempo, que é um oficial de logística. Inclusive, tem isso no RISG. Só que a gente nunca usou a expressão compliance e nem integridade, embora também, nas Forças Armadas, os profissionais das Forças Armadas são os únicos que, a partir de determinado tempo, que ele incorpora as fileiras das Forças Armadas, ele faz um juramento de honra de frente da bandeira nacional. Isso é a única profissão que tem isso. As profissões fazem juramentos das suas profissões. A profissão militar não, tem uma bandeira nacional hasteada, o cara faz um juramento de honra, de vida,
Tanto que nós temos tribunais de honra nas Forças Armadas, que nem a Constituição de 88 extinguiu esses tribunais. Né? Nós temos o Conselho de Disciplina e o Conselho de Justificação. Então, eu comecei a entender que, por ter sido militar, era muito fácil eu explicar compliance. Né? Só vou fazer um adendozinho, né, senão depois eu vou esquecer. O doutor falou do R1, né? O R1 que trata das funções e atribuições. Eu recentemente tenho visto, assim, presidente de OAB, enfim, trabalhado e tal, e uma coisa que me surpreende muitas vezes nessas instituições é que as funções não são definidas, um entra na esfera do outro, ou seja, não tem um manual, alguma coisa que diga, fulano faz isso, fulano faz aquilo, e isso é fundamental para que um não entre na esfera do outro. A gente está vendo isso hoje nos poderes constitucionais, né? Então, isso tem que ser muito definido, porque entrou a comissão de compliance aqui. Parabéns, boa noite. Então, deve ser da OAB. OAB Jabaquara. Eu lá com eles lá. OAB Jabaquara. Adriana Gil, manda um abraço para ela, doutora Adriana. Tá dado um abraço aqui, doutora Adriana, se é que é ela, tá aqui só como comissão. Mas essa questão de a gente ter definido o que cada um faz é fundamental, porque isso gera problemas demais nessa gestão de risco, da gestão de pessoas que nós vamos discutir aqui. Então, o doutor está citando aqui, ele citou o R1, então eu estou trazendo aqui que quem não tem isso e está numa função de diretoria, está numa função de gestão, defina o que cada um faz. É a primeira coisa para se iniciar, ter a hierarquia, a disciplina e regulado, um entrar na seara do outro, porque isso gera muito problema. Doutora Janaína, boa noite, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que tanto você, pessoas que estão nos assistindo aí, e depois isso vai ficar gravado, né? E com a sua autorização eu vou publicar no meu canal do YouTube também. O que eu observo, né? Veja bem, como é que é o processo de admissão numa empresa? Vamos fazer uma coisa comum, tá? Não vou falar de empresas globais ou pequenas empresas. De um modo geral, a pessoa ela participa de um processo seletivo, ali tem um comitê de recrutamento e seleção, ela é escolhida para uma função, né? Embora você tenha um livro do início dos anos 2000 que regula, ele é um livro que inclusive foi, na época, feito junto com o Ministério do Trabalho, regula todos os cargos e funções de profissões no Brasil, porque o Ministério do Trabalho precisa ter isso. Mas, na prática diária, o cara, para contratar alguém, ele vai lá, assina um contrato, geralmente é um contador que faz esse contrato, então um abraço aí para os contadores, né? Eu tenho um amigo advogado trabalhista de 30 anos que diz que o maior inimigo deles são os contadores, porque os empresários criam um relacionamento muito chegado com os contadores. Aí o contador faz um contrato que foi feito já com o modelo que ele tinha, contrata aquela pessoa, não ensina a exercer a função, não existe um processo de integração, não treina, a pessoa ela vai aprendendo na prática. Isso é muito comum nas empresas. Aí a empresa não tem um regulamento interno ou um regimento, ela não tem um código de conduta, ela não tem um manual de sanções, a pessoa comete deslizes, que a CLT permite as punições administrativas, o empresário não sabe punir, e aí começam os rolos. Você sabe que hoje nós temos aí mais de 4 milhões de processos trabalhistas no Brasil. Isso é um número que a gente, como advogado, sabe que a justiça está saturada e sabe que esses processos dificilmente terão solução. É uma fila infinita, né? Então, se cada empresário entendesse a importância de investir em pessoas e ter esses cuidados primários na contratação, não contratar sem um contrato formal assinado, não deixar de ter um regimento, como você bem colocou aí, com regras claras, com as funções, aí é só problema, né? Algumas empresas, principalmente as globais, elas tomam um pouco esses cuidados, mas eu diria que 90% aí não se importa muito com essa preocupação da gestão de pessoas, principalmente. Faz aquilo do dia a dia e bola para frente, né? Doutor, eu vou fazer aqui algumas perguntas com base nesse teu livrinho, que é pequenininho, mas tem muita coisa aqui importante. Gestão de pessoas
é importante gerenciar risco na gestão de pessoas? Para mim é a coisa mais importante que tem. Olha só, nós somos militares da reserva, a gente cansou de fazer atividade perigosa, né? Travessia de rios, com aquela comando crawl, né? Que é uma corda, o pessoal que é civil que está nos assistindo, que o militar vai empurrando, tiros, acampamentos, patrulhas noturnas, você anda, pode se acidentar, e sempre tinha um plano de segurança para poder evitar qualquer tipo de risco. Veja, numa empresa, quem é que erra? Quem é que comete um erro no processo? O processo ele erra sozinho? Não. Um processo dentro de uma empresa tem vida? Não tem. Quem erra são as pessoas. Então as pessoas, se você trabalhar com uma equipe que é muito excelente, provavelmente você vai ter muito poucos problemas. Os seus riscos vão ser minimizados só pelo fato de você ter excelentes profissionais. Então, quando eu tenho esse olhar bem cuidadoso em relação a quem eu estou contratando, como eu estou contratando, que função que eu estou colocando, se eu estou treinando a pessoa para realizar aquela função, eu estou minimizando os meus riscos na gestão de recursos humanos. Se eu resolvo o meu problema na gestão de recursos humanos, qual é a tendência? Resolver todos os demais problemas. Sim. Porque qualquer problema que acontece numa empresa envolve pessoas. Sim. Eu tive acho que era primeiro-tenente, se eu não me engano. E a gente ia fazer uma transposição dessa, com um cabo, com uma corda, né? Transposição de um lago com uma corda. Eu paguei missão na época para um segundo-tenente. E a minha sorte é que eu fui checar. Ele colocou a corda, só que no finalzinho faltou acho que uns 3 metros, não, 1 metro e pouco, mais ou menos, para amarrar do outro lado, né? E ele me pegou o cadastro coturno e colocou nessa corda. Então, você imagina o que não ia acontecer se a gente não checa. Então, você está falando aí do risco. O risco tem que ser calculado. Tem gente que diz, não planejo, porque se eu planejar vai acontecer coisa diferente. A gente, como militar, já pensa diferente. A gente planeja porque vai acontecer coisa diferente. E por ter planejado, a gente vai conseguir minimizar esses riscos, né? Ou seja, a gente sempre busca o risco zero, né, em qualquer atividade militar, porque a gente sabe que vai morrer gente, a gente sabe que vai gerar problema na imprensa, a gente sabe que vai prejudicar na carreira militar, né? Então, quando acontece, que a gente vê que acontece, é porque realmente não teve jeito, é porque foi algo fora da curva, mas fora da curva que às vezes acontece, uma chuva inesperada, sei lá, a gente nunca, né, os riscos sempre existem, mas você gerenciar isso é fundamental, né? É algo que eu acho que nessa parte de compliance é fundamental. Outra coisa que eu vi aqui no seu livro que eu acho importante você falar alguma coisa é gerenciamento de risco gera decisões eficientes para o gestor? Gera, sem dúvida. Veja bem, você tem hoje, vou falar de Brasil, legislação de Brasil, algumas áreas, tá, que tem um controle de risco bem acirrado. O Ministério do Trabalho regulamenta. Para quem trabalha, por exemplo, com segurança do trabalho, tem diversas normas reguladoras para quem trabalha em altura, para quem trabalha com peso, né, empresas grandes de logística. Então você tem NR33, NR35, você tem a NR1, que trata dos riscos ocupacionais e agora incluiu, inclusive a partir da Lei 14.457 de 2022, os riscos, chamados riscos psicossociais, né? Então, se você trabalha com esse olhar, né, de mitigação de riscos, outra área que é controlada, a gente tem normas, a área do mercado financeiro, você tem diversas normas de controle de risco do Banco Central, né? E obviamente que muitas áreas do mercado não têm regulamentação, o mercado ele é livre. Só que o empresário que trabalha minimizando os riscos, você não tem a dúvida que suas decisões, a sua operação, o seu dia a dia, serão muito melhores do que uma empresa que não olha para os riscos.
Meu amigo, o exemplo que eu te falei de pessoas, você pega um caminhoneiro, um motorista, um condutor de uma grande empresa de logística que agrega, tá? Eu não vou citar nomes, mas a empresa ela agrega pessoas que têm caminhões para fazer transporte. Ela não participa do processo seletivo daquele condutor diretamente. E se nesse miolo está contratando pessoas que têm problema com o vício do álcool, por exemplo, e que transportam mercadorias à noite, o que vai acontecer? O risco de acidente ele aumenta, só que as pessoas não olham para isso. Sim. Às vezes, a gente sabe de situações de pessoas que já chegaram embriagadas em locais de serviço e, às vezes, pode ser um problema para se tratar também, um problema de saúde, mas a gente vê que as pessoas não olham para o depois, né? Uma pessoa um assediador, por exemplo, esse cara vai cometer diversas situações e vai criar eventos desagradáveis à empresa. Então, se você se antecipar e olhar para esses riscos, você toma decisões estratégicas, você acerta mais estrategicamente. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que essa visão de gerenciar risco ela é importante em todos os sentidos. Eu tive um amigo, por exemplo, que se aposentou e pegou aquele FGTS, um dinheiro até razoável. E ele aplicou praticamente tudo na Petrobras, tudo. E deu aquele problema, lembra? Que deu aquele... Ela foi até lá embaixo, apesar que recuperou anos depois, mas perdeu muito, né? Perdeu tudo, perdeu praticamente, acho que ele aplicou 1 milhão e acabou perdendo, ficou com acho que 200 mil no final. Então veja bem, não analisou os riscos, e aí a importância que eu vejo de contratar um profissional, né? Então na área do direito, contrata um advogado, é médico, contrata um médico da área, e por aí vai, é segurança, contrata um cara que trabalha com segurança. Você não vai, hoje com a inteligência artificial, as pessoas estão pagando para ver, elas acham que colocam no Google e saem até comprando remédio e se automedicando. Então, agora a gente está tendo, por exemplo, aí, está tendo a reforma tributária, o ano que vem já começa a entrar em campo essa nova reforma. O que os empresários têm que fazer? Poxa, tem que estudar, tem que contratar alguém que faça um planejamento tributário, enfim... Se eu vejo que gerenciar risco é se antecipar o problema, não é isso? Exatamente. É você se antecipar, é você jogar para frente, falar, aqui pode acontecer isso. Qual é o profissional que vai me dizer sobre esse risco? Tanto que essas áreas que são reguladas, especialmente o mercado financeiro, o pessoal conhece bem os conceitos de risco. Então, eles, às vezes, é importante demais ele identificar o risco, porque ele até permite o risco. A empresa ela tem um relativo apetite de risco, porque que isso permite ela operar e ganhar mais. Mas não quer dizer que ele está desconhecendo, ele sabe que o risco está ali. Tem um outro conceito também, que é o da tolerância. Ele sabe que o risco existe, mas que provavelmente, por ter uma probabilidade baixa de ocorrência, então ele tolera. Agora, de um modo geral, eu diria que 80% dos riscos existentes numa organização, nas diversas áreas, segurança corporativa, segurança da informação, aí poderia incluir na corporativa, no direito trabalhista, por exemplo, as empresas estão cheias de riscos trabalhistas, mas elas não olham para isso. Se elas olhassem, elas iriam ter uma antecipação de muitos problemas que surgem na empresa e evitariam até os passivos enormes trabalhistas que elas têm atualmente, né? Sim, tem muita empresa que começa e fecha porque não analisa os riscos. Na pandemia a gente teve isso com várias empresas, e em todas as áreas, né? O cara que vai dar um show, se ele não testa tudo, acontecia isso muito no quartel, você ia fazer uma palestra, você chegava antes, você ligava o PowerPoint, você testava 1, 2, 3 formaturas, você treinava em caso de chuva, em caso de não sei o quê, quer dizer, a gente definia, né, fazia uma curva com todas as possibilidades do que poderia acontecer, para que a gente não fosse surpreendido, né? A gente de tiro, por exemplo, que as pessoas podem morrer se houver uma falha, não é? Você repetia, você refazia, corrigia, né? Tiro real. Então é um perigo muito próximo, né? É uma coisa boba, um casamento que o cara resolve fazer na praia e não observa, sei lá, o tempo, ou de repente acontece algo. É um verdadeiro fiasco, né? Então, prever, né, isso tudo, acho que realmente gera decisões eficientes, como você colocou muito bem aqui no seu livro.
Outra pergunta que eu elaborei aqui, o centro de qualquer organização são as pessoas. É importante treinar essas pessoas nessa visão de gerenciar risco, nessa visão de compliance, nessa visão de que cada um é um elemento importante nessa organização para que gere o sucesso. Eu não tenho dúvida. O Peter Drucker foi um austríaco que aí depois ele foi para os Estados Unidos, se criou nos Estados Unidos e desenvolveu diversas teorias na administração e na gestão. O Peter Drucker dizia o seguinte: se a tua empresa está indo tudo bem, se a sua empresa está arrebentando, duplique o investimento no treinamento dos seus funcionários. Se ela estiver indo mal, quadruplique esse investimento. Ou seja, mas o empresário, eu acredito que ele quer vender, né? Ele investe muito na parte comercial e hoje, por questões dos riscos de cybersecurity, também muita gente investindo em TI. E você vê que são duas áreas hoje que tem bastante terceirizados, né? PJs. Mas, às vezes, um treinamento simples, que é barato, que um próprio funcionário voluntário pode trazer, colocar dentro da empresa curso de inglês, um curso ali, uma melhoria contínua, um cara mais antigo que sabe manusear equipamentos perigosos, você reconhece o potencial dele, ele vai estar vibrando por estar dando aquele curso, aquela aula, e você melhora o seu pessoal. Eu acho que treinar hoje é o investimento mais barato para o empresário, eu não tenho dúvida disso. A gente sabe que quanto mais você treina e estuda determinada área, mais você desenvolve as habilidades para exercer aquela sua função ali. Você tocou num assunto aí que eu acho que é de fundamental importância, que é verificar o potencial das pessoas, independente de crenças, né? Mas tem crianças que já vêm com um potencial muito grande em escrever, por exemplo. Meu filho, por exemplo, brincava com Lego desde pequeno, e eu já comentava com ele, vai ser arquiteto, ele tem até um vídeo onde ele fala, meu pai falava desde pequeno. E a gente, quando lidera, quando está com pessoas, né, quem faz gestão de pessoas, tem que verificar as potencialidades, né, porque todo mundo tem potencialidade, cara. E se você pega o perfil da pessoa, a função que ela exerce. Às vezes o cara trabalha na área de, sei lá, de TI e tal, mas ele é um fotógrafo de primeira, entendeu? A gente pegava isso no quartel. Às vezes o cara tinha uma potencialidade que era nata dele. E você colocava ele para fazer um curso qualquer, quando você vê, o cara estava voando. Entendeu? Então, acho que isso é fundamental. Né? Não se limitar, eu vejo aqui, estou morando aqui, perto da minha mãe, aqui no Horto, os caras fizeram a canaleta. E não asfaltaram do lado, eles fazem só a canaleta. O cara não abre o olho um pouquinho para o lado para ver o que ele pode melhorar, entendeu? Então, acho que isso é importantíssimo, você ver as potencialidades das pessoas e treinar elas, né? Acho que treinamento é fundamental. O Oscar dizia uma coisa que eu achava bacana, que o pessoal perguntava para ele, né, Oscar, jogador de basquete. Oscar, você tem a mão santa. Ele dizia, minha mão não é santa, é mão treinada, entendeu? Então é treino e mais treino, né? Doutor, eu gostaria que você falasse um pouco sobre uma coisa que você faz, eu sei que você faz nas empresas, sobre o manual de conduta ética. O que seria, para que serve, enfim. Pode ser o código de conduta, né? O código de conduta. Código de ética, né? Esse código aí, as pessoas às vezes confundem. Ele não é um regimento. Não é um regimento. O código de conduta, porque o funcionário, quando ele vem para a empresa, ele vai assinando um contrato. O contrato ele é puramente técnico, né? Ele tem ali as questões de férias, salário, afastamentos. O funcionário assina, fez o seu exame admissional, passa a trabalhar a partir começa com um contrato de experiência ele pode já ser, você não precisa refazer esse contrato, ele prossegue. Só que aí, esse funcionário, ele não sabe quais são as regras de valores. Então, a empresa tem um valor, uma fábrica, uma petroquímica, uma indústria onde a segurança, uma nitroquímica, por exemplo, é extremamente importante, e o cara não sabe respeitar esses valores, ou
background dele, vem de família e tal, e conflitos de interesses, né? O cara ele aproveita da sua função para angariar clientes para ele, não para a empresa. Então, todas essas regras aí, receber brinde, não receber brinde, você coloca num documento que precisa ser adequado ao tipo de operação, ao core business daquela empresa. Esse documento chama Código de Ética ou Código de Conduta. Ele tem a ver com o comportamento ético. Ele é muito linkado àqueles artigos de penalidades da CLT. Por quê? Se a pessoa não cumprir esse código de conduta, vai ter tais e tais sanções. Agora, inclusive, as empresas estão adotando um documento chamado Política de Consequências, que nada mais é do que um RDS civil. É um regulamento disciplinar. Eu cometi essa transgressão administrativa ou essa sanção aqui, cometi um fato que é considerado uma transgressão, por exemplo, disciplinar, vai ter essa sanção. Então, o código de conduta é para isso. E eu já vi julgados, mesmo empresas que são de fora, o pessoal adota isso, porque é uma maneira de proteger o patrimônio, proteger os ativos e também protege o funcionário. Eu já vi acórdãos e julgados de primeira instância que a empresa tinha o código de conduta, fazia os funcionários lerem aquele código de conduta, faziam eles assinar um termo que eles leram e que eles aceitavam aquelas regras, e depois, quando esse funcionário entrou com uma ação trabalhista contra a empresa, ele perdeu. Eu já vi também as empresas que não fazem isso, são acionadas na justiça, e aí a empresa tem que reintegrar o funcionário, porque o cara simplesmente... As pessoas alegam a ignorância. Isso é comum, a gente sabe disso. O famoso não sabia, não lia a legislação, desconhecia a regra, né? Isso é uma coisa comum. Então, é para isso que tem o código de conduta. Ele não vai falar de atribuições, de encargos, você coloca no regimento. Ele vai falar o que pode e o que não pode, o que é tolerado e o que não é tolerado naquilo que está relacionado com os valores da empresa. Eu acho que isso hoje é muito importante, principalmente nesses grupos, né? A gente vê, por exemplo, eu morava em João Pessoa, e aí tinha um grupo lá do condomínio, né? Um grupo onde estava todo mundo no condomínio. E as pessoas perderam um pouco a questão da educação, né? Chamar de senhor, bom dia, boa tarde, até com cliente às vezes. O cara não manda nome, não manda nada. E hoje teria que ter alguma coisa regulando, principalmente em grupos, né? Porque isso gera problema. Gera problema de dano moral, gera problema, às vezes, até de dano material. Porque tem gente que acusa, tem gente que condena, tem gente que lança falso testemunho ali dentro do grupo, tem gente que xinga, tem gente que manda indireta, e você sabe que, pô, tá mandando para fulano de tal. E hoje, praticamente, você pega aí, por exemplo, sei lá, uma subseção, por exemplo, de OAB, tem não sei quantos grupos lá, e as pessoas muitas vezes colocam todas no mesmo nível. Não há uma hierarquia, né? E isso gera problema, porque a hierarquia ela é necessária em qualquer instituição, dentro Tanto que do você tem mercado. presidente, comissão, vice-presidente, comissão, e deve ser respeitado como tal, né? Ele tem que ser respeitado dentro da posição que a pessoa ocupa, né? E tem que haver cordialidade, tem que haver gentileza, tem que haver respeito mútuo. E a gente vê que hoje isso está sendo muito pecado. Uma das coisas, por exemplo, é horário, não há definição de horários. As pessoas resolvem mandar mensagem tipo meia-noite, 1 hora, sei lá, perde o sono. E isso tem que vir dentro de um código de conduta no próprio grupo, né? Para que haja respeito e haja segurança jurídica e uma série de coisas. Sei lá, eu acho que isso tem que ser feito. Uma coisa que eu gostaria, que eu sei que isso, talvez para o civil, é uma coisa, não sei se muito comum, mas o que é a contra-inteligência? O que seria isso? É porque o que acontece? Quando eu escrevi esse livro, era um trabalho que eu fiz de um trabalho de conclusão de curso de MBA. Eu estava servindo em Brasília, de um MBA em Recursos Humanos. E a gente, lá no Ministério, eu estava na presidência, se falava muito da contra-inteligência. Será que o civil vai saber isso? Tinha um pessoal que trabalhava com a gente, que era da ABIN. Porque a contra-inteligência, dentro do conceito da inteligência, é a área da inteligência, da atividade que protege o sistema. Ele protege.
ele tem a ver muito com uma segurança, digamos assim, uma segurança orgânica, uma segurança que você tem estática, né? Então, ao comentar contra-inteligência na gestão de pessoas, eu estou exatamente dizendo assim, eu vou aplicar um sistema de prevenção na gestão de pessoas. Então, esse sistema de prevenção vai começar antes da contratação. Eu vou pegar um CPF, vou verificar o histórico da pessoa, por onde ela passou, vou avaliar o e-social dela. Hoje você consegue ver as empresas, né? Você consegue extrair informações. Empresas que trabalham com crédito, por exemplo, têm normas específicas. Elas podem ir lá e puxar o score de crédito daquele cidadão. Então, essa é a concepção desse livro, aplicar a doutrina da contra-inteligência. São medidas de proteção dentro da gestão de recursos humanos. Por isso ficou com esse nome meio militarizado, mas hoje se usa muito no mundo corporativo também. Sim, essa contra-inteligência a gente aplica na gestão de risco? Sim, né? Aplica porque também é preventivo, né? Particularmente, no nosso caso das Forças Armadas, tem ela é dividida em duas áreas, segurança ativa e segurança passiva, a contra-inteligência. E na passiva é onde tem o famoso plano de segurança orgânica, que hoje nas empresas, algumas chamam de plano diretor de segurança, plano de segurança corporativa, onde você coloca todas as medidas ali de prevenção. E tudo que você, mesmo que você não escreveu a palavra risco, mas tudo que você cria de procedimento para prevenir, você está tentando prevenir riscos. Então, por exemplo, uma medida que a gente coloca no plano de segurança orgânica, que muitas empresas hoje adotam. Todos os funcionários, ao término do expediente, devem guardar seus documentos. Não deve ter documento aberto sobre a mesa, não deve ter nada exposto. Ele tem que mesas limpas. E aí guarda na gaveta, tranca, aí pode ir embora para casa. Por quê? Porque tem muito vazamento de informações hoje. Você pega um celular e você fotografa uma sala inteira se tiver documento aberto, pastas que estão abertas, né? Então isso aí as empresas colocam no plano de segurança corporativa, o plano diretor de segurança, e nada mais é do que prevenir o risco de vazamento, o risco de furto de dados, né? Um risco de uma questão cibernética, por exemplo, você manter um firewall ali 24 horas, né? Então isso você está mitigando o risco, embora muitas vezes a pessoa não esteja fazendo aquilo deliberadamente. Às vezes ela nem é da área de risco, mas ela está fazendo... A gente, quando faz um exame de sangue, faz um preventivo, eu estou minimizando meus riscos de um infarto, um risco, né, de uma trombose. A mesma coisa acontece aí na parte negocial. Isso é interessante. Uma vez eu atendi um sargento que teve problema com e-mail, né? Mandou um e-mail dentro do e-mail corporativo, né? Um e-mail que não era assim muito dentro das normas, né? E acabou tendo que sofrer uma punição. Uma outra coisa que eu vejo nessa questão com relação a celular, né? Eu já vi praticamente dois, vamos dizer que seja assalto, mas as pessoas hoje andam com o celular na mão o tempo inteiro, né? Conversando, quer seja no trânsito, na rua ou no carro. E o que está tendo de motoqueiro, né? Que passa e quebra o vidro, leva, o cara vem de bicicleta, o cara tá com o celular na mão e tal. Esses dias nós tivemos um advogado aí que veio a óbito por causa de estar conversando após a saída de um ambiente aí, se não me engano, de um restaurante, e acabou sofrendo, né, porque não avalia, né, que o celular hoje é um instrumento onde tem tudo, tem conta bancária, tem a vida do cara ali dentro, e é um risco, né, é uma coisa que ele tá na mão, é como se fosse antigamente a carteira, né, que o pessoal levava, né, e a gente não se dá conta disso, né, anda com ele como se fosse numa boa, né, e não analisa esse risco, né, e acaba sofrendo, né. Checklist na gestão de risco, como é que seria isso? Como é que implantaria isso dentro de uma empresa, por exemplo? Eu acho que primeiro, para gerenciar esse risco, a gente tem que produzir alguns instrumentos. A gente no quartel chamava de POP, né? Planejamento Operacional Padrão, se eu não me engano. Procedimento Operacional Padrão. As empresas usam muito também. As empresas usam também. Usam,
Quem trabalha com gestão de qualidade, a indústria, usa muito os POPs. E é importante. O checklist. Ah, pode falar. Checklist. Não, é importante ter o checklist. Qualquer checklist que você faça, você primeiro precisa conhecer o processo, né? Então, eu vou fazer um checklist para de segurança ocupacional da minha empresa. O que a lei fala de segurança ocupacional? Quais são os exames que eu preciso fazer? O que a lei fala, por exemplo, dos riscos psicossociais? Então, se eu não conhecer todos esses processos, eu não consigo mapear a checklist. O checklist, na verdade, ele é um condutor para te ajudar a filtrar e a achar falhas, né? Mas para achar falhas, eu preciso conhecer o processo. Vou te dar um exemplo. Tive um cliente que ele tinha que, por questões legais, armazenar os dados dos clientes por 5 anos. Uma empresa do ramo da área financeira. E lá a gente tinha uma das partes do checklist, era na área de patrimonial, era o trato da confidencialidade daquela empresa. Então, se os funcionários sabiam o que era compartimentação de conhecimentos, era sim ou não, sim ou não, sim ou não. Se naquela empresa havia regras muito claras sobre os documentos que eram confidenciais, isso já na era da LGPD, então documentos que envolviam dados pessoais. Se a empresa tinha algum arquivo físico, se a empresa tinha algum arquivo nas nuvens, esse checklist tinha umas 50 perguntas só de confidencialidade. Com isso, nós descobrimos que ele respondeu: a empresa tem arquivo? Tem. Qual é o local desse arquivo? Ele foi construído com base nas normas da ABNT? Ele tem regras? Aí a pessoa nos disse: não, esse arquivo não fica aqui, é uma empresa terceira que ela tem os arquivos. Eu falei: muito bem, vamos conhecer a empresa. Fomos à empresa, aplica as regras da ABNT? Sim. Tem controle de umidade? Sim, beleza. Aí, como que esse arquivo chega aqui? São arquivos confidenciais que, por lei, eles têm que armazenar durante 5 anos arquivos físicos. Ele não podia digitar ainda e colocar na nuvem. Ah, não, isso aí a gente tem um contrato com uma empresa de logística, o motoboy vem, pega as caixas e traz uma vez por semana. Eu falo: quem é esse motoboy? Não, cada semana é um motoboy diferente. Né? Eu falei: mas como assim? Você cria um controle aqui dentro da tua empresa com esses documentos, poucas pessoas têm acesso, você armazena num local apropriado para isso, que tem várias medidas de controle, mas essa levada aqui até lá, você não controla. É um cara que você não sabe quem é. E se esse cara sair com essa caixa e ir embora, né? Aí os caras nunca tinham enxergado isso. Eles mudaram o procedimento. Eles entraram em contato com aquela empresa, solicitaram que fosse apenas um motoboy com um substituto eventual e cadastraram os dados daquele motoboy. Fizeram um background check dele, viram quem. Por quê? Porque a empresa não dominava todo o processo, precisou de uma consultoria externa e, com base nos checklists, a gente achou a falha. Tem vários exemplos de falhas assim que a gente descobriu com base nisso. Então, o checklist, ele não é a resposta final, porque você tem mudanças de lei o tempo todo. Por exemplo, saúde ocupacional, temos agora os programas de gerenciamento de risco, que estão previstos na NR1 do Ministério do Trabalho. A partir de 2026, terão que constar a questão dos assédios. Então, não é só fazer um checklist e sair ticando. Eu preciso conhecer o processo. Para conhecer o processo, preciso conhecer a lei, preciso conhecer as normas que regulam aquele processo. Mas eu não tenho dúvida que um checklist ele é fantástico para nos ajudar a achar essas falhas aí. O doutor trouxe aí uma coisa que eu notei aqui, a questão do assédio, né? Que é uma coisa que continua, né? Hoje talvez a gente tenha mais canais trazendo isso, né? Uma coisa que sempre existiu, mas que hoje tem, digamos, mais canais, né? Onde a gente pode denunciar, ver, enfim. O doutor parece que já fez trabalhos nesse sentido. O que seria esse canal sobre um assédio qualquer, na área empresarial? Vamos separar. A NR1 ela fala que as empresas deverão ter um canal que permita que as pessoas que forem assediadas denunciem. Isso é obrigatório? A partir de 2026, empresas que têm CIPA. Então, é obrigatório, empresas que têm CIPA. Aí tem lá, na NR5, que é a NR que trata de CIPAs, lá tem as regras
que regula o tipo de empresa que tem CIPA. Existe uma tabela do Ministério do Trabalho que trata dos riscos laborais. Então, vou dar um exemplo. Um banco, um hotel, um escritório administrativo, um escritório de advocacia, tem os riscos mais baixos do que uma indústria, né? Uma petroquímica, uma empresa de uma marcenaria, por exemplo. Então, entra essa quantificação dos riscos laborais e entra também o efetivo da empresa. Aí, a partir de um determinado dado, essa empresa é obrigada a ter CIPA. As empresas que possuem a CIPA, a partir dessa lei de 2022, a 14457, é chamada Lei Emprega Mulher, ela mudou, ela era Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Agora, embora mantiveram essa sigla CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e aos Assédios, que são o assédio moral e o assédio sexual. Então, o canal, ele é uma maneira que a empresa tem, seja via um formulário da internet, seja via um telefone 0800, seja via WhatsApp, né? Seja via um e-mail. Então, é um canal que a empresa tem para abrir aos funcionários essa possibilidade. Olha, eu trabalho aqui com o doutor Moura me assedia todo dia, porque eu sou santista. Isso está me irritando. Então, veja, é uma coisa reiterada. Estou dando um exemplo simplório aqui, obviamente. E aí eu vou lá no canal de denúncias e aí existe toda uma regra. Quem vai fazer a gestão desse canal de denúncia, a empresa vai investigar se aquilo que eu falei procede e vai levantar esses dados. E aí poderá ou não o doutor Moura sofrer a devida sanção. A partir de maio de 2026, todas as empresas que possuem a CIPA serão obrigadas a ter esse canal com o objetivo de prevenir o assédio. A ideia é essa. Só que eu já vi julgados que a empresa tinha canal de denúncia, o funcionário entrou com uma ação de reintegração e foi reintegrado. O juiz mandou fazer uma investigação e ele colocou o seguinte: a empresa tem assédio, mas ela não faz nada para melhorar o ambiente interno da empresa. Então não adianta ter canal de denúncia, né? Então é isso. A partir de 26, a obrigatoriedade de canal de denúncia para as empresas que possuem a CIPA. Muito bom. Bom, a gente está caminhando aqui para o nosso final. Passa rápido, né? Passa rápido. O assunto é muito extenso e a gente com certeza vai fazer outras lives com outros temas. Eu gostaria que você falasse sobre os seus cursos que você tem, que eu sei que você tem, inclusive numa plataforma aí, para passar aí para alguém que queira... depois talvez tenha que abrir e colocar, não sei se dá para colocar depois o link, né? Eu posso colocar depois, na própria live. Mas só alguns principais aí que você pudesse explanar sobre esses cursos, porque como a gente falou aqui, treinamento é a alma da coisa, né? A alma do eu tenho na plataforma Udemy, talvez o pessoal que está nos assistindo conheça o Udemy. Eu acabei de abrir aqui, eu tenho hoje fechado 5.382 alunos, ele conta individualmente, e 6.470 mais ou menos cursos já compartilhados. Eu tenho 14 cursos, tá? Então eu tenho o Compliance Mais, onde eu trato da implantação de um programa de compliance. Esse é um curso com quase 8 horas de aula. Eu tenho um curso sobre gestão de riscos corporativos em 360. Eu tenho um curso só sobre segurança patrimonial. Esse é o maior curso, quase 11 horas de aula. Eu tenho um sobre liderança e gestão. Tenho um curso desse livro aí, Análise de Riscos na Gestão de RH. Tem um curso sobre inteligência, atividade de inteligência, só a parte introdutória. Processo de comunicação na liderança. E tem vários aí, são 14 cursos no total, né? E eu vou já te mandar no WhatsApp, você pode disponibilizar para o pessoal que está nos assistindo aí. Excelente. Realmente muito enriquecedora a live. Eu conheci através do Vila Nova, inclusive, né, que o doutor assistiu um depoimento aí do Coronel Vila Nova e acabou nos procurando, e foi uma honra, né? Na verdade, a gente se conhecia, né? Um vai para o material bélico, o outro vai para a infantaria e não se encontra. A gente não se encontra, E é interessante, né? Como essa troca é rica, né? Como é rica, né? Como é importante a gente fazer realmente
essa troca de conhecimento, né? Porque essa área do compliance realmente ela é gigante, né? E isso gera uma coisa que a gente chama de dores, né? Eu estou lendo um livro de uma psiquiatra que ela fala sobre a questão da velhice, né? Que ela diz que a gente vai entrar num deserto, né? E que a gente tem que se preparar para esse deserto, né? Porque hoje no Brasil a gente tem uma população caminhando aí para essa terceira idade, coisa que não tinha antigamente, e a gente não tem essa preparação ainda na sociedade, né? Nem as casas, nem os ambientes, enfim, nem as clínicas de fisioterapia, nem nada. Então, o compliance, no meu ponto de vista, é você evitar dor, todo tipo de dor, né? E a gente vive num mundo muito dinâmico, muito rápido, que hoje a gente acha que a internet tem tudo, quando na verdade não tem, né? Então, um simples código de boas maneiras, sei lá, coisa que a gente tinha lá na academia, como se sentar numa mesa e se comportar e tratar bem o outro e tal, enfim, são coisas que geram, né? Porque às vezes a gente vê funcionários se matando dentro da empresa por coisas idiotas hoje em dia, né, por problemas de grupo e coisas desse tipo, né. Então, eu acho que o compliance hoje está mais do que na moda. Nós, na área militar, já fazemos isso desde os primórdios, né, uma coisa que está no nosso sangue, né. Eu sempre, quando eu discutia com a minha ex-esposa, ela falava, mas você é pessimista. Eu dizia, não, a pior hipótese é a que me leva, porque qualquer coisa depois da pior hipótese, né, a gente, como militar, sempre... não, a gente já tem sempre, né? A pior hipótese é a hipótese que vai levar a gente pro barro, como a gente dizia, né? E a gente sempre tem a primeira hipótese, que é a melhor, a segunda, que é do meio, e a terceira. E a gente trabalha a terceira. Tem gente que diz, não, eu não passo nem em frente a uma funerária, eu não compro não sei o quê, eu não compro auxílio não sei o quê, mas, pô, um dia vai precisar. Então, quer dizer, tem que trabalhar com a pior hipótese, né? Quer ver, por exemplo, quando a gente era mais novo, eu nunca tive esse hábito, mas eu ouvia muito no quartel. Às vezes o cara fala, ô vagabundo, ou então o cara fala assim, ô negão, você deve lembrar disso, ô negão, não esquece lá de tal coisa. Aí eu te pergunto, é autorizado falar ô negão numa empresa hoje? Não, acho que não. Não deve ser. Não deve ser. Mas se isso não tiver escrito, aquele famoso João sem braço vai falar assim, poxa, mas eu estava acostumado a falar assim. Sim. E aí ofende um companheiro, né? Então, é aí que entra o compliance. Ah, mas é muito chato. Não, não é chato. É evitar essas dores aí. É você trabalhar com a ética, com o comprometimento, né? Com esses valores, tanto os valores os princípios que são aceitos pela ética, quanto os valores que a própria empresa adota para a sua operação, para o seu core business. Excelente. Doutor, só para terminar, serviços assim que o doutor presta em termos de assessoria e depois a gente faz a conclusão para as empresas assim. Bom, eu faço o trabalho, o mapeamento, por exemplo, da maturidade de compliance de uma empresa. Eu trabalho com a implantação do programa, então eu faço treinamento para as equipes, organizo a criação do comitê de compliance, né? Vai depender muito do nível que a empresa quer chegar. Eu já tive clientes, dois casos, que eu fiz todo o processo, né? Mas hoje em dia a maioria das empresas já estão com alguma coisa encaminhada. Então eu entro e presto a minha consultoria avaliando essa maturidade, apontando as falhas e ajuda a corrigir. Eu faço gestão de canal de denúncias também, né? Eu faço trabalho de investigações internas. Aproveito essa expertise da inteligência, né? Já fizemos operações, esse ano de 25 caiu bastante, mas 22 e 23 fizemos operações aí no Brasil todo, no Acre, eu me lembro, no Acre, Goiás, Recife, né? E de um modo geral, assim, um percentual, 80% dos meus clientes, grandes escritórios trabalhistas, eram fraudes ligadas à questão do direito do trabalho, né? Então, assim, e também faço trabalho da avaliação de riscos, mas esse trabalho está embutido na questão do compliance, né? É a primeira fase
de um programa de compliance é fazer o levantamento de riscos daquela empresa, da operação daquela empresa, né? E também na advocacia, trabalho com a área empresarial e criminal. Excelente. Bom, nós vamos aqui terminando o nosso horário, já estamos aí com mais de 40 minutos. Uma conclusão aí para a gente, né? Para a gente encerrar esse nosso bate-papo aí. A conclusão é que o pessoal que está nos assistindo agora e depois irá nos assistir também, né? Com a sua permissão, quero pôr no meu canal depois também essa live, é que nós precisamos acreditar nas normas, nas regras, né? Elas existem para serem cumpridas. Quando uma norma não é cumprida, a coisa se vulgariza, né? E o seu canal, particularmente do Instagram, ele é vocacionado para o direito militar, né? Então também quero deixar uma mensagem para os nossos companheiros militares, né? Que às vezes tem uma dúvida, tem uma dificuldade, pode entrar em contato com o seu Instagram, que a gente tem atuado nessa parceria aí, e essa é a mensagem que eu deixo: conte conosco, né? Olhe para nós como uma mão amiga que vai ajudar você, como aconteceu com o Coronel Villanova, né? E estaremos aí sempre à disposição. Seguir as normas, então. Seguir as regras, siga a regra do jogo, pronto. Siga a regra do jogo, que vai ser feliz. Só para encerrar, né? É uma brincadeira, mas eu tive uma vez na Igreja do Bonfim, que fica na Bahia, né? Uhum. E o nome é Bonfim, né? E aí eu entrei na sacristia e eu queria saber por que o nome da igreja é Igreja do Bonfim, né? E aí todo mundo entra lá dentro, pega uma fitinha, amarra lá fora, e as escadarias, a Igreja do Bonfim, eu gosto de fazer esses questionamentos, né? E aí o padre viu lá dentro, me perguntou o que está fazendo aqui e tal. Eu falei, gostaria de saber por que o nome dessa igreja é Igreja do Bonfim. Aí ele, vou te dar 2 explicações. Aí eu falei, então tá bom, ele senta aí. Para a gente entender, né, a questão das regras, das normas, né, é uma coisa que tem a ver um pouco com religião, né. Você entra na igreja, do lado tem um cara deitado, né, desencarnado, morto, enfim, como queira chamar, no caixão, e um monte de capetinha assim, espetando ele, né. Do outro lado da igreja tem outro cara deitado e um monte de anjo louvando ele, né. Aí ele falou, se você seguir os ensinamentos de Jesus, você vai ter um bom fim. Se você não seguir os ensinamentos, você vai ter um mau fim, né? É uma coisa relativamente besta, né? Mas as normas, elas nos protegem, né? Os regulamentos, os códigos de conduta, os regulamentos no quartel, um pai que te põe regra, um chefe que te dá o caminho, é muito bom, né? Você ter lei, a lei ser cumprida, você sair na rua e saber que o cara vai respeitar o farol e você vai parar e ele não vai te atropelar, enfim. A gente cada vez mais hoje nessa nossa sociedade, sem regras, né, digamos assim, paga um preço muito alto, né, com relação a seguro de carro, seguro de casa, ofendículas, enfim, uma série de coisas, né. Quando, na verdade, se todo mundo seguir a regra, né, do amai-vos uns aos outros, respeitar o direito do outro, enfim, a gente vive melhor, né? A gente tem uma sociedade mais pacificada, digamos assim. E mais justa também. E mais justa, não tenho dúvida disso. E em paz, né? Porque é tudo que a gente quer, né? Viver em paz, né? É isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Pô, foi uma aula aqui. Parabéns pelo livro. Tá? Meu filho disse que vai querer ler. Quem quiser depois vai estar aí tá no nosso Instagram. Depois nós vamos colocar os cursos. Eu agradeço as pessoas que estiveram presentes com a gente. E uma boa noite para todos. E, novamente, felizes dias aos professores, nossos mestres. Um abraço. Um abraço. Fique com Deus. Até mais.